Vamos a abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 1. Es un... Mateus 11, versículo 1. Es un de los menores, como le voy a decir, parágrafos de la Biblia. Claro, parágrafos aún menores que este. Pero Mateus 11, 1, alguien que tenga ahí una Biblia en castellano puede leer, por favor. Libro de Mateus. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Amén. Estaba pensando esta semana sobre esas cosas, de la faena en las cosas de Dios, el trabajo de las cosas de Dios. Y claro, yo pienso que no sea más segredo para nadie. Yo y Anina ahora tenemos un problema, como se dice aquí, un problema gordo con los temas de papeles y tal. El día 1 de enero a las 10 horas de la mañana, se hizo un presente así de Año Nuevo. ¿Ah? É um regalo desse de Ano Novo que nós recebemos assim. El misionero que firmava nossos papeles para estar aqui em Espanha me ha chamado de Qatar. Sí, he mirado assim, que raro. Que número é este? 55 eu sei que é de Brasil, 34 é de Espanha. Pero isto aqui é de onde? De Marte. Pensado aí, né? Pero não, era de Qatar. Aí do outro lado estava o misionero me falando, Gustavo, temos um problema gordo. Eu falei, ui, por quê? Sim, porque eu estou agora aqui em Qatar. Eu estou aqui em Qatar agora como misioneiro e trabalhando também. Ele é professor de jiu-jitsu. Não sei se você sabe o que é isso. É uma arte marcial. Arte marcial. De Brazilian Jiu-Jitsu, que se habla aí. Estou aqui e tenho agora um problema. Não posso sair de aqui pelo prazo de um ano. Pero eu pensava, quando eu vim aqui, que não teria problema de aqui firmar os papéis. Pero tenho sim um problema. Por quê? Porque a associação missioneira que eu he criado para trazer, esse homem ha criado uma associação missioneira para trazer missioneiros à Espanha, para predicar em Espanha. É um brasileiro que ha trabalhado durante anos aqui em Valência e depois em Madrid, que se preocupa com o povo espanhol. Então, ha criado aí uma associação missioneira. E ha buscado missioneiros sérios para vir aqui na Espanha. E aí, nós ha firmado nossos papéis para virmos aqui. Pero quando ele ha criado esta associação, ele tinha NIE. Pero um mês antes dele sair de aqui para Qatar, ele ha conseguido chegar a sua nacionalidade. Logo, su NIE se ha cambiado para DNI. E ele pensava que poderia cambiar este numerosito, esses pequenos números, por via consular, alguma coisa assim. Ele de aí constituiu um advogado aqui e tal. Como hoje as coisas são todas eletrônicas, pero a advogada lhe ha chamado e falado, mira, lembra daquela pergunta que me ha hecho sobre isso? Tenho que dizer que não. Para isso não. Para isso tem que estar aqui, delante de um notário, ele tem que mirar seus olhos e tu tem que firmar a hoja delante dele. Opa! Então, ele nos ha chamado e falado, este ano eu não posso renovar seus papéis. Eu pensei assim, ui, e agora? Que hago? Se não pode renovar, não me posso quedar, porque quando chega a fecha de renovação e esse número se expira, essa fecha se expira, o banco lhe liga, lhe llama e fala assim, mira, tu conta se ha explotado, já não tem nenhuma. E tu não vives em Espanha sem papeles, né? Sabemos nosotros, a gente que está aqui lutando por seus papeles, o quão difícil é viver aqui. Então eu me fui a Deus. Eu falei, Senhor, não quero passar o que he passado uns anos atrás aqui, mais uma vez, e não puedo
agora passar por isto, porque tenho que volver a Brasil. E se tenho que volver hoje a Brasil, será uma bomba atômica sobre a vida de minha hija, que se está preparando para ser, está na preparatória para prestar el EBAL aqui. Se vuelvo a Brasil, Julia, que se está preparando para el EBAL de Espanha, terá que prestar el EBAL de Brasil. Sem estar estudando as disciplinas para Brasil. Será uma decadência total. E o que hago, Senhor? E o que hago? Então, eu estava lendo a Bíblia e me caído neste texto. He pensado, sim, como vou fazer? Há coisas que o homem já não tem mano para fazer. Assim estamos nós hoje, eu e ali. Então, continuei fazendo a coisa, tal, estou estudando a Bíblia todo ano. Não sei se sabes, eu corro a Bíblia para tentar ler-la toda hasta abril. E agora estou em segundo livro de Samuel. Na verdade, em primeiro livro de Samuel. Já estou aí ao final de segundo livro de Samuel. E lendo o livro de Samuel, me deparei com a persona de Davi. É inevitável, porque o primeiro livro de Samuel trata de la questão de juízes de la terra, que estava muito mal. Depois de la questão de um homem chamado Eli. E tratando sobre a questão de um homem chamado Eli, se liga a uma persona, a um bulto profético de um tamanho tão grande que é a persona de Samuel. E logo depois da persona de Samuel, estamos diante da persona de Saúl, que não tem nada que ver com a persona de Samuel, porque Samuel é um homem que teme a Deus e tem intimidade com Deus. Saúl é um homem que Deus. Se Deus hace mi voluntad, eu hablo com Samuel. Se eu não hace mi voluntad por Samuel, me vou na bruja. ¿Por quê? Porque o que importa não é a voluntad de Deus, não é o coração de Deus, não é o direcionamento de Deus para minha vida, nem para a vida do povo que serei. Não. O que me importa é minha voluntad. Aí estamos na vida de Saúl. E logo depois, este livro começa a versar sobre a vida de um jovem chamado Davi. E aí, é incrível a história. Por quê? Porque Deus corre um jovem para poner sobre o rei. Saúl é um rei segundo o coração do povo. O povo queria um rei para ser como as outras nações. Como deveria ser rei? Bonito. Alto. Fuerte. Aunque seja um verdadeiro tonto, para Deus tinha que ter uma imagem. Esse é o rei para o povo. E para Deus, não. Deus não. Deus se vai levantar um homem segundo seu coração. Um homem. O que significa isso? Um homem que erra, um homem que acerta, um homem que hace coisas terríveis, pero um homem que pide perdão. Um homem que se vai, não segundo suas próprias vontades, pero segundo o coração de Deus nessa terra. Um homem que camina rectamente em alguns momentos e outros se tropeça, pero põe sempre a mão na consciência e fala, aqui é errado. E quando começa o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, Deus levanta este homem. Que levanta de que maneira? Manda esse profeta, chamado Samuel, a la casa de um homem chamado Jessé e uma poblação pequenita. Eu imagino como deveria ser Belém. Deveria ter uma placa delante de Belém escrito assim: Bem-vindos a Belém. Tu passava de la placa, mirava por detrás, estava escrito assim: Vuelve sempre a Belém. Aí está, Belém. Uma cosita bem pequenita. Você foi aí. Chegou aí na casa de Belém, a gente, imagina a gente mirando um juiz, um profeta, um sacerdote de Deus. Porque essas três coisas se iam em um homem só, chamado Samuel. A gente sale a la porta de Belém e assim, mira, o que ha passado? Não hace falta
tú vení contra nosotros. Solo dice el nombre da persona que se está errando, que já lo trazemos, aqui é fácil, há pouca gente aqui, já lo corremos e ponemos delante de Samuel. Não, eu he venido sacrificar com vocês. Ui, que honra. Ha descido de Siló, um homem de uma estatura espiritual gigantesca, um homem que tinha uma investidura de poder estatal sobre esse tamanho, porque era el juiz de Israel nesse tempo. E, además, um profeta. A Bíblia diz que as palavras de Samuel, nenhuma delas ha caído por terra. Tudo que Deus ha hablado por Samuel, tudo se ha cumprido. Vai sacrificar com nós? Sim, vou sacrificar com vosotros. E hoje vou cenar na casa de Jessé. Jessé deve ter mirado. E assim, né? Que se habla, o nome do padre de Davi, como está na Bíblia de vosotros. E esse. E aí, sim. E esse llama esse homem assim, põe aí delante de nós todos os seus filhos. E quando ele vem a Abinadab, que era, né? Era ele primogênito de Jessé, Samuel mirou e falou assim, deve ser este, porque é bonito, alto, forte e tal. E Deus falou assim, mira Samuel, tu eres mi profeta, sí que eres, tu eres um homem que tem intimidade comigo, sí que eres, tu eres um bom juiz em Israel, sí que eres, tu eres um sacerdote de primeira, sí que eres, pero tu aún necessitas aprender algo comigo. Sempre é tempo de aprender algo com Deus. Vosotros, incluso tú, Samuel, mira nessa sala el exterior. La ropa, los relojes, ¿cómo se llama? Pendientes, las gafas, la marca que se va en la... Tú mira como los demás, yo no. Yo miro corazón. É como se Deus estivesse falando. Vosotros mira coisas assim. Eu não. Se eu estou aqui, não tenho dúvida disso. Eu não estou mirando a cor de tu roupa, não estou mirando quanto vai aí em tu carteira. Não. Está mirando solamente tu coração. Eu miro o coração. Pergunta a este homem se não tem mais filhos. Sim que tem. Capítulo 16. Assim começa a história de Davi. E que o cronista põe aí era jovem de boa aparência, chegou na porta de sua casa e lo hicieron entrar. Ele chegou aí na porta de sua casa. Sim, papá. Me han buscado aí. Sim. E entra. Por quê? Entra. Entra, homem. Ele entrou aí. Sentou na mesa. Eu fico imaginando essa coisa. Se ha posto aí entre seus irmãos. Samuel se ha levantado de tu sítio. Ha corrido um corno de... Assim que se chama? Um corno de azeite. Se ha chegado cerca dele. Ele deve ter mirado... Eu penso que Davi deve estar sentado mirando Samuel com assombro, com admiração, e ele corrido aí o azeite já posto sobre sua cabeça, e não era pouco azeite que se ia, porque poniam tudo. E desde aquele momento, todos naquele sítio sabiam o que Deus estava fazendo com esse chaval. Saiu de aí para se sentar em um trono, ha vuelto para correr as poucas ovelhas de seu papá. Assim começa a história de Davi. Capítulo 17. Este homem de 1 Samuel se ha cambiado de um herói, porque se ha levantado de aí e se ha encontrado com Golias. Assim se habla, Golias? Goliat. Se ha encontrado com Goliat. Sus hermanos sabem que sobre ele se vai uma coisa distinta, que Samuel hizo aí uma coisa que é distinta. Su hermano mais velho não consegue entender isso profundamente, e aí há
um problema entre eles aí, pero rapidamente, capítulo 17 de 1 Samuel, se versa desse chaval que estava ungido como rei, sim, pero aún era el entregador de quesos de su papá. E aí, empieza a história de Davi com todo o pueblo. ¿Por quê? Porque neste dia, Davi se torna um herói nacional de uma guerra. Capítulo 17. Capítulo 18. O rei Saúl entra em guerra com Davi. E Davi, ungido rei, pastor de ovelhas, entregador de quesos de papai, de seu papá, matador de gigantes, agora é um fugitivo. Assim se habla? Um fugitivo. Não tem um trono, não tem um castilho, não tem uma casa, não tem uma cama, não tem siervos e siervas, não. Você vai huindo de Saúl, de caverna em caverna, de deserto em deserto, de floresta em floresta. Como pode? Capítulo 18 de 1 Samuel. E nesse tempo em que Davi huía da presença de Saúl, Deus se foi formando ao redor de Davi um exército de homens. Que qualidade de homem era? Endeudados, gente com coração roto, gente com, por dizer, quizás, depressão, um exército de heridos. Deus vai dando a Davi. Versículo, capítulo 18. Capítulo 31 de 1 Samuel. Saúl muere na guerra. Já estamos agora em capítulo 2 de 2 Samuel. Davi está aclamado um rei. Ha sido aclamado rei. A gente toda se volve a Davi e aí o aclamam rei. 2 Samuel capítulo 5, Davi começa a organizar o Estado judaico. E aí quando começamos a mirar essas coisas que me vem todo encanto. Davi empieza su reinado dizendo, não vou perseguir meus inimigos. A gente que se levantava para me matar, eu não me vou por eles. Ou seja, não vou começar este reino com uma coisa chamada vingança. Não vou. E assim hace. Não se vai contra os filhos de Saúl, não se levanta para matar aquela gente, não. Aunque eles tenham morrido sim, entre traições entre eles, pero Davi não põe na mão. Enquanto isso, o que Davi faz? Davi começa e empieza seu reinado como preocupando-se com as coisas de Deus. Incrível. Incrível. As primeiras coisas que Davi faz, traga a arca de Deus, que se estava perdida desde a época de Eli. Davi mira para si, Davi mira para seu reino e fala assim, só há uma maneira disso aqui conseguir, de que consigamos aqui, fazer isto aqui, em português é dar certo, em castelhano, lograr êxito. Só podremos lograr êxito aqui se nos preocupamos com as coisas de Deus. Onde está a arca? A arca está na casa de um homem. Davi, a palavra diz que Davi levanta 24.000 homens. E se vai à casa deste homem, corre a arca, para pôr a arca em sítio onde estava aí, em Siló. E Davi disse, e o que diz a palavra? Que correm a arca, põem sobre como se habla? Uma carretilha de bois, de bois? Um carro de bois, um carro de bois, se põe aí, tá? E se vai saindo da casa deste homem, donde se quedava desde o tempo, pouco depois da morte de Eli. Porque nós sabemos a história da arca. E aí se sai, e eles vêm, esses 24.000 homens se vêm acompanhando a arca. Claro, não era uma carretera espanhola dessa que teremos aqui, né?
não era como uma carretera dessas alemãs, né? Autobahn, que se chama, né? Esse dia estava mirando aí na tele, uma carretera dessa Alemanha e não há limite de velocidade. Quem quer volar, vuela. Aí, uma coisa, aquela curva são projetadas para o coche se agarrar aí, não, eu não sabia, uma coisa assim, lindíssima. Nesse tempo não tinha isso. Esse caminho por onde ia esse carro de boias estava passando, era como as carreteras de Brasil. As carreteras de Brasil não há como llamamos huecos, não há huecos. Há obras de metrô. Mira aí, homens, de verdade. Há uma carretera em Brasil que poneram um caminhão desse que Marios anda e se quedou por quase a metade. Isso não é um hueco de carretera, isso é uma obra de metrô. Você vai e assim que Brasil é incrível, porque há obras de metrô em sítios assim que tu para que isso aqui na Transamazônica, por exemplo, no meio da floresta amazônica não se pode, quando chove não se pode caminhar. Assim era esses caminhos aqui nesse tempo. E aí disse que o carro de boi se ha movido aí de uma forma exótica e um homem chamado Uzá, para que a arca não caísse na terra, puso a mano, pero não poderia poner a mano aí. E Uzá se muere, e aí a arca, todo esse movimento de Davi, a arca sai de aí e se queda aí na casa de um homem chamado Obed-edom, e Davi se vuelve a Jerusalém e se vuelve triste. ¿Por quê? Porque pensando, o que ha passado aqui? A arca não pode se quedar aí, a arca tem que se quedar em Siló, nas antigas ruínas do tabernáculo. ¿Por quê? Porque Deus ha matado esse homem. Ou seja, Davi era um homem que corritava das coisas de Deus, estava sempre pensando nas coisas de Deus. Por quê? Por que ha passado isso? Passado um tempo, se liga lá a notícia de Davi, Deus está bendecindo a casa de Obed-edom. Davi, então pensa, opa, Deus já não se queda irado com nós, vamos à casa de Obed-edom. E se vai à casa de Obed-edom e traz a arca para Jerusalém. Um homem que pensa nas coisas de Deus, ha empezado seu reino pensando nas coisas de Deus, está trabalhando por as coisas de Deus. E não só isso, hace uma organização tremendamente compleja do funcionamento do culto a Deus aí, nesse reino. Não tinha música. Hasta Davi não tinha música em el culto de los judíos, não. A coisa era muito silenciosa. Tu chegava delante do tabernáculo, ali estaria um homem para lhe receber. Esse homem corria sua ofrenda que tu dava aí. Tu chegava aí com um cordeiro, tu chegava aí com não sei, com uma palomita, tu chegava com que tinha que chegar. O homem corria, levava aquilo hasta dentro do tabernáculo, o homem lo matava hacia fora, tal, preparava todo aquilo, ponia a carne em altar para aquilo ali se queimar, corria o sangue, levava dentro do tabernáculo, aquilo ia na mão de um homem chamado sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, corria um pouquinho desse sangue e hacía aspersão onde tinha que ser. Não havia ruídos. Um silêncio. Davi não. Quando Davi empieza, traz a arca para Jerusalém e aí hace toda a construção de novo de los levitas e tal, aquela coisa onde espera. Vamos correr aqui, gente que ponga louvores delante de Deus todo o tempo, porque Deus é digno de alabança. E aí está. Está hoje. O tempo se vai passando, as coisas se vão crescendo muito. O nome de Davi agora está a tope. Em 2 Samuel 6, Davi caminhando por uma casa que tinha. Agora Davi já não dorme na calle. Agora Davi não dorme mais em desertos. Davi não dorme mais em cavernas. Davi agora tem uma super casa. Davi está caminhando. Eu penso que Davi estava aí caminhando pela casa.
Agora Davi não tem que tomar água caliente, tem uma nevera de 8 puertas, né? Davi agora não tem que tomar vinho compartido com os outros, não, tem aí uma botella, né? Uma coisa mais. Agora Davi está muito bem. Davi mira para ele, mira para a casa e habla, não. Há alguma coisa equivocada aqui. Por quê? Eu vivo aqui. Eu, pecador, vivo aqui. Pero Deus, a arca de Deus, aí? Não. Não. Isso não. Llama um homem chamado Natã, que era um profeta também. Natã não é sumo sacerdote. Natã não é sacerdote. Natã é profeta. Llama a Natã e habla, mira, não pode. Não pode. Por quê? Eu não posso viver aqui e as coisas de Deus estão da maneira que estão. Rotas, mal hechas. Isso não. Isso não. A primeira coisa que Natã lhe habla é isso. 2 Samuel, capítulo 6, que vá e hace como queres fazer. Como disse aqui, em bom portunhol, como lhe dá a gana. Vai lá, corra e hace lo que quiera. Pero la noche, Dios se revela a Natán y habla así. Tú no hablas lo que quieres, tú hablas lo que le mando hablar. Vuelve a David. Y dice, David, yo me he equivocado. ¿Por qué? Porque Dios tiene una otra palabra para ti. Y Dios hace ahí una promesa grandiosa para David. Mira para David, toma a Natán delante de David y empieza a hablar. David, yo he elegido ustedes. Cuando ustedes eran ¿quién? ¿Quién? El matador de gigantes. El hombre que huía de un rey. El general de un ejército de atrapados. El entregador de quesos de su papá. Yo he elegido tú como rey de mi pueblo cuando tú no eras nada. Nada. Tú no eras nada para tu familia. Tú no eras nada para tus hermanos. Tú no eras nada para su papá. Tú sabes dónde yo he elegido ustedes. Tú estabas por detrás del rebaño. Tú no eras nada. Y yo ahí, cuando tú no eras nada, yo he mirado ustedes. Alguna vez, David, alguna vez, yo he hablado para Israel, para que Israel me construyera una casa. Alguna vez yo he hablado con Moisés. Uy. Yo he hablado con Josué. Uy. Yo he hablado con Samuel. Uy. Yo he volvido a hombres mayores que tú. Y les he pedido, mira, antes que construya un castillo, construye para mí. No. Pero yo he caminado, qué cosa linda, de tabernáculo en tabernáculo con este pueblo. De dificuldade em dificuldade, eu he andado com Israel. É como se eu estivesse falando. Quando Israel estava huyendo por el deserto, eu caminhava com Israel. Quando Israel estava atravessando um mar, eu caminhava com Israel. Quando Israel estava delante de la tierra, eu caminhava com Israel. Quando Israel me desobedecia a eu caminhava com Israel. Quando Israel me traía a ira, eu caminhava com Israel. Eu ando com vosotros, não são vosotros que andam comigo. Hay aí uma. Pero porque tu coração se inclina para mis coisas, aí Deus hace uma promessa gigantesca. Eu lhe vou dar uma casa. Eu vou constituir tu família. Que toca um homem, não é simplesmente donde nós vivimos, moramos. É como vai nossa família. É como vai nossa família.
En Brasil hay muchos bandidos. No sé cómo es en Colombia. No sé cómo es en Ecuador. No sé cómo es en Honduras. No sé cómo es en Romania. Yo siempre en mi tierra. En Brasil hay muchos bandidos. Cuando la policía coge un bandido, la policía puede hacer todo con bandido, pero no ponga la mano en la familia del bandido. Cuando cogen los políticos en Brasil, que son todos ladrones, a empezar por Lula, todos ladrones, todo, increíble. Y a ver, no han venido de Marte, son brasileños, todos ladrones. Cuando cogen uno de esos ladrones y se pone en la cárcel, saque todo de esos ladrones, pero no toque en su familia. ¿Por qué? Porque al hombre duele cuando toca en la familia, cuando toca en la mujer, cuando toca en los críos, ahí duele el hombre. Dios está hablando para David. ¿Por qué tú se has inclinado para mí? ¿Por qué tú estabas ahí caminando en su casa y se ha pensado en una casa para mí, aunque yo no necesite de casa ninguna que vosotros puedan hacer? Yo voy a cuidar de tu verdadera casa, de su familia. Estaba leyendo esto, días después de la gran noticia de 2026. Es como si Dios estuviera hablando para mí. Cuida de mis cosas y tú tranquilo que yo cuido de las tuyas. Y yo hablé, Señor, hay una niña. Yo no soy hombre violento, pero soy capaz de matar por Julia y Aline. Señor, hay sueños, hay un trabajo misionero que se está desarrollando poco a poco. Yo creo que no somos reconocidos en la calle de Villarreal como una pareja de malhechores. Yo creo que no te hemos dado testimonio para vosotros y para la gente que se queda cerca de nosotros. Somos creyentes, Señor. Cuida de mis cosas, que yo cuido de las suyas. Cuida de mis cosas. ¿Significa que no voy a pasar por desertos? No. ¿Significa que no voy muchas veces me poner dentro de una caverna? No. ¿Significa que no voy a llorar? No. Significa Dios hablando. Voy a caminar contigo y voy a cuidar de ustedes donde quiera que tú estés. Amén. Es distinto. David no se vuelve a Dios como Saúl, queriendo que Dios haga su voluntad. David es distinto. David es un hombre que pensaba en Dios y se ponía delante de Dios como un siervo de Dios. Dios, tengo que coger tu arca, pero estoy haciendo de una forma equivocada. ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque al final del día yo quiero agradar a ti. Al final del día yo quiero adorar a ti. Al final del día yo quiero ser un siervo tuyo. Yo no me quiero servir de ti. Es mucho fácil David hablar eso. David es rey. Pero mira la historia. Lea la Biblia. Esto aquí es el libro más increíble que tiene en la tierra. No solo porque apunta para nuestro Dios, para el verdadero Dios, para el único Dios. No solo porque apunta para Jesucristo, el único camino que se puede elevar a una persona a Dios. No. No solo por esto. Porque aquí todos los personajes de este libro son personas de verdad. Gente que erra, gente que acierta, gente que peca, gente que pide perdón.
gente que llora, gente que se levanta, seres humanos de verdad. Los personajes de ese libro, los héroes de ese libro, son personas como yo y tú. No son como esos ridículos que andan por ahí vestidos de morcego. ¿Cómo se llama? Mocélago. Que se pone aí, na roupita assim, como se for um vácuo. Né? Ou então um tonto que se vai com a S aqui, né? Volando por aí como se for um F-22 desses aí dos Estados Unidos, né? Que se explota a velocidade do sonido a 4 vezes e tu mira o cabelo do homem, que pasta é essa que vai aí, que o cabelo não se move. Não, então um super rico desse que não tem o que fazer e empieza a fazer uma armadura e se vai volando por aí. Tal. Não. Aqui não. Aqui não tem Marvel. Aqui não é de si. Aqui é verdade. Amém. Aqui é verdade. São verdades duras muitas vezes, sim. São verdades que nossa humanidade muitas vezes não pode compreender. Porque como vamos compreender a graça de Deus na vida de Davi? É um homem que hace isso tudo, pero esse mesmo homem que hace isso tudo, hizo a tonteria com Betseba. Hizo uma tonteria maior aún com o marido de Betseba. Pero aún assim, depois, quando o profeta volviu a ele e falou assim, mira, el hombre pecador de la historita de las ovejas és tu. Tu. O profeta é homem também. Porque Davi podia se levantar e falar assim, sou eu. Pero solo yo tengo que saber. Usted no, venga aquí que voy. Que le voy a matar. No, el profeta, hombre de verdad. Hombre de Dios y hombre también. Se ha puesto delante de David a contar aquella historia del hombre pobrito que tenía una oveja, que un hombre rico le corrió su rebaño, tal, aquela cosa. Y al final, y ahí David, ¿qué hace? Mata este hombre es tú. Este hombre es tú. ¿Y qué David hizo? ¿Verdad? Esse homem sou eu. Agora, tu aguarda um momento, por quê? Porque tenho que ir na câmara solo eu e Deus e tenho que falar uma coisa a ele. Davi hace uma oração, a oração do pecador. Senhor, eu he pecado contra ti. Eu he pecado. Mi pecado com Betseba empieza, Senhor, quando eu empiezo a pecar contra ti. Quando eu começo a me olvidar de ti, quando eu começo a pensar solo em mim, quando eu vou me derrando as coisas dessa vida, me poner lejos de ti, aí começou, Senhor. Então lhe digo, eu he pecado contra ti, perdóname, Senhor. E o que Deus faz? O que Deus faz? O que Deus faz com o coração de uma pessoa que se arrepende delante dele? O que Deus faz? Deus perdona. Alabado seja Deus por isto. Disconnected. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Connected. Essa é a Bíblia. Terminando, quando vamos a Mateus, capítulo 11, o que está escrito aí? Que Deus ha amado a seus discípulos e ha dicho a eles, mira, salem agora por aí, prediquem a palavra, corram. Isso aí, na verdade, esse capítulo 11, isso se empieza aí em capítulo 10, versículo 5, quando Deus vai, sale por aí, prediquem, hablem, hagam a obra. Obedeçam-me, me obedeçam. Cumple mi voluntad. E aí a Bíblia diz que enquanto os discípulos de Cristo estavam salindo por aí, predicando su palavra, obedecendo su voluntad, o que estava passando? Cristo Jesus estava visitando suas cidades, indo a sua casa. Todos aqui hemos passado dificuldades, todos hemos pasado dificuldade. Alguns aqui han passado dificuldade por conta do nome de Cristo. Por conta do nome de Cristo. E nessas dificuldades, muitas delas han sido construídas
por nosotros por nuestra falta de sabiduría. Normal, somos seres humanos. Seres humanos erram e acertam. É assim que se habla? Si el ser humano erra, el ser humano acerta. E muitas vezes erra tendo vontade de acertar. Increíble. Sí, es verdad. Pero nosotros podemos decir que nunca estuvemos solo en medio de nuestras dificultades. Amén. Ele ha cumprido com sua palavra, que diz: eis que estou com vosotros todos os dias de você. Se está chovendo, Ele está conosco. Se está sol, Ele está conosco. Se há frio, sim, Ele está conosco. É dia de tristeza, Ele é o lenço que se limpia nossas lágrimas. É dia de alegria, miramos ao lado, Ele é a razão de nosso júbilo. Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Se ocupa das coisas de Deus, como Deus quer. E aí, há que buscar sabedoria para fazer as coisas de Deus. Porque o inimigo vem e tenta. Eu estou nisto desde 2001. Perdão. Em 98 eu he volvido à igreja. Estava fora. Em 99 eu he aceptado o meu chamado. E em 2001 eu he começado o ministério. Eu he hecho sempre he acertado. Muita coisa que eu pensava que era obra de Deus, não era obra de Deus. A falta de sabedoria minha. Pero Deus mira o coração. Deus sabe que no fundo do coração eu queria simplesmente servir a Ele. E aí o que Deus faz? Deus cuida. Deus cuida. Deus nos ha traído aqui de uma forma. Eu vou falar uma palavra que é muito mal entendida hoje, em dia de hoje. Deus nos ha traído aqui de uma forma sobrenatural. Deus é sobrenatural. É bueno que nós tentamos isso porque en este afán de caminhar lejos de estas tonterias que se ensinam aí, nós vamos pensando que Deus é. Não é não. Não. Há um filósofo chamado Nietzsche que disse: Deus é transcendência pura. Está correto. É sobrenatural. E nós estávamos em Brasília e eu falava com Deus: se tu queres que eu vá à Espanha, eu não vou me quedar um único dia em salão comedor de nadie. Mais uma vez. Porque em 2018 eu he passado por isso. Eu teria esse direito? Não. Eu poderia falar: sim que vais, que não vais beber mais em salão comedor de nadie. Você vai beber debaixo de uma ponte. Para aprender. E eu falava: Senhor, não. Eu quero, se tu estás nisto, tu me darás um piso para viver. E alquilamos um piso desde Brasil, por WhatsApp, sem fiador, sem nómina, sem contrato de trabalho, sem nada. Sem nada. Eu me recordo que quando a Aline acertado com as bases com o dono de piso, eu cheguei em casa, me fui ao banho porque faço minhas orações em banho. Cerrei a porta e falei: Senhor, se isto é tuyo, mantenha de pé. Pero se isso é um juguete de Satanás, eu lo repreendo agora em nome de Jesus. Não deixa Satanás jogar com nós. Nossa vida está delante de ti. Si isto é tuyo e solo tuyo, mantenha de pé. El dueño de piso disse para nós e mandou avisar em la imobiliária. Mira se há outra pareja como eles, por favor. Ponga em mi caminho. Que sepa ele. Que sepa ele. Que sepa ele. Que ha sido usado como instrumento de Deus. Para quê? Para a bendição de Espanha. Para a bendição de vosotros.
para la bendición de todo aquel que pasa por nuestros caminos, para honra y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.